Quando eu chego no dia 8 de janeiro, sou chamado ao Ministério da Justiça e vejo um golpe de Estado se desenhando na minha frente, é claro que não era um direito ou uma possibilidade, era um dever agir com energia, com força na aplicação da lei, diante do risco para o país. Naquele momento, nós iríamos para o precipício. Então, ali, talvez profissionalmente, para mim, se equipare à pandemia do coronavírus, quando eu era governador, em termos de dificuldade e necessidade de decidir rápido. Porque, Reinaldo, eu me lembrava ali da coluna do Olímpio Mourão Filho. Uhum. E eu tinha ali um receio. Se nós demorássemos a reagir, daquilo de algum modo se consumar e virar uma espécie de alimentador ou impulsionador da proliferação de focos similares. Ministro, eu não quero explicar, porque ainda reclamam que eu fico interrompendo o entrevistado, mas explica a questão do Mourão, quando ele sai de Minas. E aí, outro Mourão. Quando ele sai de Minas, fala, não vai dar em nada. Deu, né? Mas por favor. E deu, exato. Foi a coluna que funcionou como gatilho do golpe de 64. Havia ali uma articulação, um ambiente. Ninguém acreditava que ia ter o primeiro, não vai ter. E ele foi. E aí, quando ele começa, há uma passagem que envolve uma pessoa de família maranhense, o Rui Moreira Lima, que era da aeronáutica, e ele dizia, olha, é possível enfrentar isso aqui. Mas nós sabemos todos que o então presidente Goulart preferiu outro caminho, pelas contingências próprias dele. O certo é que esse movimento isolado, ou aparentemente isolado do Mourão, virou uma espécie de gatilho, que aí ensejou movimentações do Exército e mesmo de outras forças sociais em todo o país, aqui em São Paulo, no Rio, e consumou o golpe de Estado. Inclusive no Congresso, numa das passagens mais heróicas que eu conheço na política, que é o Tancredo Neves bradando contra o Auro de Moura Andrade naquela noite, dizendo canalha, canalha. E que ele declara a vacância do... Exatamente, uma vacância conjugular do território nacional. E, portanto, um golpe. E eu olhava aquilo, Reinaldo, com essa lente. Para mim não eram apenas vândalos, embora muitos fossem até desavisados, vândalos culposos, vamos chamar assim. Mas o certo é que havia uma arquitetura, havia uma inteligência do mal naquilo tudo. Então, quando você começa com 5 dias, não tinha nem equipe formada, praticamente, porque a burocracia exige tempo. E você enfrenta isso, eu concordo contigo, Valfrido, é um exercício agudo de equidade, de proporcionalidade, de encontrar a ação correta em face de uma conjuntura difícil. E de lá para cá, essas conjunturas foram se somando, assim chegamos a esse mês de setembro. Só para completar, esse momento difícil se desdobra em momentos difíceis a partir do dia 8 de janeiro. Não foi fácil colocar a casa em ordem como ela está hoje, mais em ordem. O senhor foi chamado ao Congresso, o senhor teve que, em determinados momentos, antagonizar com congressistas de ultradireita ou de direita alternativa, né? Quais foram os principais e piores momentos desses 9 meses para deixar, quando eu digo colocar a casa em ordem, estabilizar institucionalmente o Estado Democrático de Direito no Brasil, de novo? Um parênteses só para graça, pararam de chamar o senhor, estava tão divertido. Desculpa, volte para o Valfrido. Mas eu acho que o ambiente, quando eu for, vai ser diferente, eu espero. Mas havia um ambiente de tentar emparedar o governo. Então, eu te diria assim, Valfrido, que a surpresa, o espanto, porque a polícia, que estava planejada para lá estar, a Polícia Militar do Distrito Federal, falhou. O contingente do Exército Brasileiro, que deveria proteger o Palácio do Planalto, igualmente falhou. Então, você chega numa conjuntura que você tem que agir rápido. Então, eu situo este momento. Depois, os dias seguintes, que ecoam, num certo sentido até hoje, em que há essa tentativa de inversão, tentar transformar vítimas em algozes. Se omitiu, o ministro da Justiça se omitiu, todo mundo se omitiu, havia uma conspiração, eles queriam isso, que é uma coisa exótica, esotérica, quer dizer, um governo querendo derrubar a si próprio. E não há, até hoje, nenhum indicador objetivo, havia infiltrados. E conspirando com os inimigos. Sim, pois é isso. E como se o senhor soubesse que eles estavam tramando fazer aquela... E eles dizem que havia infiltrados, mas cadê os infiltrados? Nunca ninguém disse, tem um ali. Então, essa é a segunda dificuldade. E há um outro momento, nesses 9 meses, muito, muito desafiador, que foi a proliferação de ataques em escolas.
e com mortes de crianças e ameaças, etc. Foram momentos de muita angústia, como pai, como brasileiro, porque você não sabe onde está a trama, porque ela está em algum lugar e em todo lugar, porque ela está na Deep Web, na Dark Web. É impossível você antever de modo preciso, exato, onde vai acontecer um ataque. E, portanto, foram 15 dias bem intensos também ali, porque envolviam crianças, adolescentes, famílias, milhares, milhões de famílias em todo o Brasil. E por que eu faço essa ligação? Porque são fenômenos ligados. O ethos que levou ao 8 de janeiro é o mesmo ethos que leva para a escola, que é a intolerância, o ódio, a emulação de ideais neonazistas. E isso nós fomos vendo nas operações policiais. Quase invariavelmente, quando era feita busca e apreensão, lá estava o livro do Hitler, lá estavam símbolos nazistas, a suástica, na casa de um adolescente ou de um jovem adulto, e mostrando que há, infelizmente, uma ligação. De modo que o extremismo não está apenas na política. O extremismo tem raízes sociais e dá trabalho de arrancar, porque são raízes profundas. São raízes que, no caso brasileiro, vêm da escravização negra, da ideia de desigualdade, de opressão, a ideologia da morte. Isso tudo está mais ou menos permeando a realidade brasileira e chegamos aqui agora, em que há o extremismo no estamento político, às vezes até meio anedótico, é fato. O que não quer dizer que não seja perigoso? Isso, a gente ri, talvez mas até ao mais mesmo tempo tem que perigoso, enfrentar. E o fascismo, quando você se distancia dele, ou quando supera o risco, ele é sempre ridículo. Sim. Quem vê Hitler hoje era uma personificação do mal, mas tinha um quê de ridículo, né? Mesmo na época o Chaplin fez o grande ditador. Isso, exatamente. Então essa turma, essa caterva, né, meio anedótica, mas perigosa, e é também que emula, essa gente que emula esses sentimentos, por exemplo, para perpetradores de ataques em escolas. Foi um outro momento muito difícil. O terceiro momento foi visitar os Yanomami. Foi também um momento assim de muita dureza. Daqueles que você fica com nó na garganta, você fica com o estômago dolorido, porque você vê também o resultado de uma política genocida, criminosa. E ali sim, de escolhas determinadas, específicas, de ações pontuais para produzir aquele resultado. Porque aí não me diga que não foi para produzir, foi tudo absolutamente doloso. No caso, Reinaldo, da Amazônia brasileira, é uma vítima que ainda está por ser revelado todos os efeitos dessa política danosa. Há coisa de 10 ou 15 dias eu noticiei nas redes sociais. Em poucos dias, 4, 5 dias, a Polícia Federal e os parceiros, IBAMA, etc., destruíram mais de 300 pontos de garimpo ilegal em calhas de rios da Amazônia.